1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 1 ao 19. Houve um homem de Ramatim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tobu, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalhas. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e observou-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhes ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando esta hora, tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Rama. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Amém? Pode se sentar. Queridos irmãos, falar sobre a vida de Ana é falar sobre a vida de alguém que foi perseverante. Falar sobre a vida de Ana é falar sobre a vida de alguém que soube lutar as suas guerras. Falar sobre Ana é falar de alguém que fez a melhor escolha na trajetória da sua vida, da sua caminhada. Mas é também falar sobre alguém que sofreu. É falar sobre alguém que um dia foi na casa de Deus com tanta amargura na sua alma, com tanta dor na sua alma, com uma dor tão intensa, com uma dor tão forte, que ela não conseguia nem mesmo pronunciar algum som, a sua boca só mexia, e a dor era tão intensa que o semblante dela parecia basicamente com alguém que estava embriagado, porque não foi à toa que o sacerdote olhou para ela e pensou que ela estivesse embriagada, mas era a dor da alma da Ana, era a dor do coração dessa mulher, que tinha todo dia ouvir a sua rival Penina zombando
zombando, rindo dela, chacoteando ela, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Mas um dia, essa mulher decidiu lutar essa guerra da melhor forma possível. Sabe, o nome Ana significa cheia de graça, agraciada. E não é à toa que eu e minha esposa, ou melhor dizendo, a minha esposa, escolheu esse nome para nossa filha. Embora o nome significa agraciada, cheia de graça, Ana estava vivendo um tempo de turbulência terrível na sua vida, na sua história. E o que ela fez? Pegou o cabelo de Penina, puxou Penina pelo terreiro afora, deu nela um couro, uma coça? Não. Ana não agiu como muitos de nós talvez agiriam. Ana foi por uma vida de oração. Ela foi buscar o Senhor. Então, irmãos e irmãs, essa mulher graciosa revela para nós, a vida dela nos mostra um caminho qual nós, igreja, devemos tomar e viver esse caminho, que é o caminho de uma vida de oração com Deus, de uma vida alinhada com Deus e oração. O que nós podemos aprender com Ana e com esse episódio? A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, é que Ana era alguém que tinha domínio próprio diante das afrontas da vida. A primeira lição que nós vemos em alguém que leva uma vida de oração é alguém que também vai saber ter domínio próprio nos momentos mais críticos da sua história. Quando nós olhamos para o versículo de número 5 e o versículo de número 7, olha o que diz aí. E a Ana, porém, dá uma porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. A Ana era afrontada diretamente com Penina, e essa afronta causava uma dor tão terrível que aquela mulher ia para um estado de jejum aqui, ela não comia, ela ficava sem comer, ela segurava os seus lábios, ela segurava as suas atitudes. Por quê? Porque Ana sabia que ela ia resolver aquele problema com uma vida de oração. Ela sabia que ia resolver aquele problema não com a força da carne, não com a força do braço, mas com uma vida prostrada aos pés do Senhor. Sabe por que nós perdemos muitas das nossas guerras? Porque nós deixamos de falar com Deus e queremos falar com os homens. Nós deixamos de lutar com a força que Deus nos deu, que é joelho no chão, jejum, oração, vida de devoção, vida de compromisso com Deus, vida de aliança com Deus, e queremos resolver as nossas batalhas com as nossas ignorâncias, com o nosso jeito de ser. E às vezes ainda a gente bate no peito e diz assim: eu sou sincero. Quando não é sinceridade, é simplesmente ignorância e falta de controle. Eu sou sincero, eu falo mesmo. E você não percebe que às vezes uma palavra que você fala pode atrapalhar todo o processo que Deus tem para a tua vida. Deus tinha preparado um filho para Ana, e depois você vai perceber que a Esther se tornou mãe de 7 filhos. Deus tinha um projeto para Ana, e Ana entendeu esse projeto. Então, mesmo que a sua rival a irritava, mesmo que as coisas não estavam fáceis para ela, o que Ana fez? Ana procurou o melhor caminho, uma vida de oração. E nós encontramos muitas Peninas pelo caminho. A Penina era uma pedra de tropeço, era uma pedra no sapato de Ana. A Penina era aquela que perturbava a Ana dia e noite. Sabe quantas vezes situações, circunstâncias é como pedra no nosso sapato? E sabe por que Deus deixa algumas coisas acontecer? Para ver de fato qual é o nosso caráter, quem somos nós. Se nós somos aqueles que no domingo levantamos a mão, na terça-feira vem cá e levanta a mão, mas quem somos nós lá fora? Quem somos nós quando nós somos afrontados? Quem somos nós quando as coisas não estão do jeito que nós gostaríamos que estivessem? Porque essa Ana, uma mulher literalmente agraciada e cheia de graça, ela não perdeu a graça, ela não deixou que a circunstância roubasse dela a graça. Eu vou dizer algo para você aqui, e posteriormente talvez ela deve estar vendo, porque ela acompanha tudo da nossa igreja. Converteu uma irmã na nossa igreja, e pensa numa mulher brava, irmão.
Ela devia ter assim, uns 1,80 m de altura, devia não tem. Pensa numa mulher brava. Irmão, botou fogo no carro da Rainha uma vez, botou fogo nele. A mulher era brava, irmão, brava. E quando a mulher ficava brava, as filhas ligavam para mim e diziam assim: pastor, vai lá porque ela só obedece o Senhor. E eu chegava, irmão, podia ir polícia lá que não segurava ela. E eu chegava lá e falava: não, irmão, o que está acontecendo? Eu começava a chorar, irmão. Oh, meu pastor. Mas ela converteu, irmão, e aquele ímpeto ficou nela. Sabe, aquele negócio ele ficava. E um dia, ela estava num posto para ser atendida, e a rival passou, alguém que ficava cantando a Bíblia dela passou, e ela já estava indo na igreja com ela, tentando segurar, e a mulher mexeu com ela, zombou na cara dela, e ela ficou sentadinha, não fez nada, irmão. E a mulher foi chamada na frente dela para entrar no consultório médico. E na hora que a mulher entrou no consultório médico, a mulher beijou no mocinho e olhou para ela. E ela se curou, irmão. Mas na hora que a mulher sentou, e uma médica cubana, coitada da médica, nem sabia falar o português direto. Na hora que a mulher estava sentada, irmão, o sangue dela subiu, ela abriu a porta, catou a mulher pelo cabelo, irmão, jogou a mulher no chão, e a cubana começou a gritar, aquele negócio virou uma bagunça. Aí liga para o pastor, cidade pequena, liga para o pastor, tem que vir o pastor aqui. Aí chega eu lá, irmão, e eu disse: irmão, você está caminhando na igreja. Ô pastor, porque foi isso e aquilo outro, mas eu não queria bater não, pastor, mas quando eu vi, eu segurei no cabelo. Aí eu só pensava: ah, meu pastor, ah, ninguém, mas já comecei a ter que terminar. Essa era aquela irmã, mas hoje ela é totalmente diferente. Hoje ela é uma nova mulher. Todo dia ela manda mensagem para mim, é uma mulher transformada. Esse era o início dela na caminhada de fé, e ela aprendeu hoje, irmão, a mesma fúria, a mesma força que ela tinha para fazer isso, hoje ela tem na oração e na vida com Deus. Porque é isso que acontece quando Deus entra na nossa vida. Quando a gente leva uma vida de oração, Deus ele vai trabalhando o nosso caráter, ele vai trabalhando o nosso ímpeto. Não estou dizendo que você e eu não iremos errar, não iremos falhar, não é isso que eu estou falando, mas nós vamos buscar sempre a via que é certa, que é uma vida de oração. Penina estava ali perturbando Ana, e o que Ana fez? Ana não caiu na provocação, porque ela sabia que tinha um momento e uma hora e um tempo determinado de Deus para a vida dela. Então precisamos levar uma vida de oração. Está difícil, ore. Está difícil, clame a Deus, porque vem resposta de Deus para a tua vida. A palavra de Deus diz em Efésios 6 que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. A segunda lição que nós aprendemos com Ana, uma mulher de oração, é que Ana era uma esposa sábia. Havia sabedoria nela. E aqui o meu recado hoje vai para as mulheres agora. Você como esposa precisa ser sábia. Você como esposa precisa ser inteligente, sábia no Senhor. Quantos casamentos estão indo embora porque está faltando também sabedoria? E a mulher sábia edifica a tua casa. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. E olha o que diz o versículo de número 8 e o versículo de número 10. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que não está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Cara, irmão, vou falar com os carioca. Cara, presta atenção nisso aqui. O marido dela totalmente insensível chegou e disse: eu não sou melhor do que 10 filhos. Irmão, isso é típico de homem, né? Isso é típico de homem, não vê a dor da mulher. A mulher está lá chorando porque a rival tem filhos, zomba dela, ri dela, e o marido amava ela. Ele dava porção dobrada do sacrifício para Ana. Ele oferecia porção dobrada. Mas em vez de... Deixa eu dizer uma coisa para você que é casado. Quando a sua mulher estiver nervosa, fica quietinho. Não fala não, que você piora as coisas. Não fala não, porque vai ficar mais difícil. O cara piorou o negócio. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Nesse momento, Ana podia ter
jogado o sapato, jogado a vassoura. Ana podia ter feito a sua bagunça terrível. Cala a sua boca, você não sabe que eu estou sofrendo, você não sabe que eu estou passando, você é insensível, você é isso. Mas ela não fez isso. Ela não deu o pitizinho dela. Ela não ficou dando o seu piti, querendo quebrar tudo. Ela foi para a casa do Senhor. E diante do sacerdote ela falou com quem podia resolver o problema dela. Ela falou com quem podia resolver a causa dela. Homem e mulher de oração é alguém que sabe que no tempo da crise fala com aquele que pode resolver o problema. Ana era uma mulher equilibrada. Havia equilíbrio nela. Havia um equilíbrio, e esse equilíbrio não é porque ela era boa, mas é porque ela mantinha uma vida de oração diante de Deus. E em vez dela quebrar tudo, ela destruir casa e falar com o marido, você é um insensível, ela foi falar com Deus. E pior, quando ela estava falando com Deus, o sacerdote também não entendeu ela. E chegou e disse: ô bêbada, ô embriagada, o que você está fazendo aí? Olha como é que as coisas pareciam que estavam piorando para Ana. Mas ela também não ofendeu o sacerdote. Ela também não brigou com o sacerdote. Ela só disse: meu Senhor, eu não estou embriagada não, estou falando da amargura da minha alma, estou conversando com meu pai. Uma mulher de equilíbrio. Nós, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração, precisamos buscar uma vida de equilíbrio. Quem somos nós no volante? Quer conhecer o homem, irmão? É você andar no carona com ele na hora do trânsito, ou ir num campo de futebol ou numa quadra de futebol. Você vai conhecer o irmão. É o momento que se extravasa. Nós precisamos buscar equilíbrio. E você acha que você vai buscar equilíbrio com autoajuda? Você acha que você vai ter equilíbrio sendo bonzinho? Não, você tem equilíbrio quando você mantém uma vida de oração com Deus, quando você mantém vida de diálogo com Deus, quando você mantém vida de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus. Você aprende com Deus, você é tocado pela glória de Deus, você é ministrado pela glória de Deus. Por que Ana teve equilíbrio? De não devolver para o marido uma palavra dura dizendo: você é um insensível, sai para lá, não quero que você fique perto de mim. Hoje que brigado com o sacerdote, você é outro insensível, meu marido já falou tantas coisas comigo, agora vem você, sacerdote, falar isso. Mas ela não fez isso, nem com o marido, nem com o sacerdote, porque Ana sabia que vida com Deus gera equilíbrio. Vida de oração muda a nossa história. O problema é que a gente tem orado muito pouco. A gente tem priorizado muito pouco a oração. Carlos Finney, John Wesley, George T. Field, Savonarola. Vai ver a história desses homens, como que esses homens oravam, irmão. E vai ver o que Deus fez com eles. O país de Gales ficou 9 meses debaixo do mover de Deus, porque um homem orou. Botecos fecharam, prostitutas se converteram. John Wesley orava tanto, George T. Field orava tanto, que eles impactaram a Inglaterra. Savonarola orou tanto, que os relatos dizem que livros de bruxaria, objetos de feitiçaria foram colocados na praça na Itália e foram queimados, porque Savonarola, irmão, foi usado por Deus para impactar a Itália, um país totalmente aprofundado no ocultismo, na idolatria, mas tinha um homem lá chamado Savonarola, de vida de oração, que fez a diferença. Quando você ora, você avança. Quando você ora, você conquista. Mas sabe onde está a sua primeira conquista? Não está fora, está dentro de você. Você conquista equilíbrio emocional. Porque a grande conquista de Ana não foi fora, foi por dentro. Que negócio aí de qualquer coisinha está virando o biquinho, ficando nervosinho, nervosinha. Ninguém pode falar nada, não pode acontecer nada. Não tem equilíbrio mental, espiritual. Está aí uma vida totalmente desequilibrada. A Ana poderia ter quebrado tudo, mas ela não fez isso, irmão. E olha que o problema dela não foi só com o marido. O sacerdote julgou muito mal ela. Ela foi acusada de algo que ela não estava fazendo. Primeiro o marido diz: eu não sou melhor do que 10 filhos. E daqui a pouco o sacerdote diz: embriagada, bêbada, aqui não é o seu lugar. Agora você acha que Ana era diferente da gente? Ela comia angu igual nós comemos, ela morreu igual a gente vai morrer, ela sangrava igual nós sangramos, ela chorava igual nós choramos. Não tinha nada diferente nesse sentido de mim, de você e de Ana. A diferença era a devoção de oração daquela mulher.
E nós perdemos isso nos dias atuais. Temos orado muito pouco. Passamos o dia inteiro agarrado no Facebook, no WhatsApp. Passamos horas e horas conversando com todo mundo. E Deus dizendo: filho, eu quero conversar com você. Ô filho, eu quero um diálogo com você. Mas a gente não está preocupado com isso, porque a gente quer conversar com todo mundo. Ana, ela foi falar com Deus. Aí tem um problema com você, irmão. Você quer ver um negócio que me deixa irado? Um negócio que me deixa bravo, nervoso? É eu abrir o Facebook e alguém está mandando recado para os outros lá no Facebook. Ninguém tem nada com a minha vida. Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas ela vai lá no Facebook e fala da vida dela mais. Hoje eu estou tão triste, eu queria comer maçã, não comi. Cara, as pessoas vão para a internet e se tornam patéticos, irmão. Tem coisa de internet que é patético, que é tolo, que é chacota. Eu não sei se é falta de serviço ou literalmente falta de comunhão com Deus. Você acha que se tivesse o WhatsApp, Facebook, Instagram, no tempo da Ana, ela tinha ido falar: meu marido falou que ele é melhor do que 10 filhos, o sacerdote falou que eu estava bêbado, eu não saí da igreja. Você acha que ela ia fazer isso, irmão? Não, porque o negócio de Ana era direto com Deus. Ela continuou falando com aquele que podia mudar a história dela. Glória a Deus. Vida de equilíbrio só será adquirido quando eu e você vivemos uma vida de relacionamento com Deus. A Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. A terceira lição sobre uma vida de oração é que Ana, além de ser uma mulher que tinha relacionamento com Deus, era uma mulher que tinha aliança com Deus e sabia o valor de uma aliança. Era alguém que tinha aliança com Deus e sabia o valor de uma aliança. Ela sabia que Deus é um Deus de aliança. Sabe qual é o nosso grande problema? É que às vezes a gente não entende que serve um Deus de aliança. A gente acha que pode quebrar a aliança com Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. Olha o que Ana faz. Ana vai orar. Versículo de número 11. E fez um voto, ou seja, uma aliança, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A mulher era tão ousada que ela falou: Senhor, eu não quero mais uma menina agora não, tá? Eu quero um varão, um menino, e vou te devolver ele, Senhor. Olha o poder de uma aliança. Essa mulher faz uma aliança com Deus. Ela está dizendo: Senhor, eu sei que tu podes me dar, e quando o Senhor me dá, eu vou devolver de novo. Está feita a aliança, Senhor, está selado. E Deus lá no céu diz: beleza, minha filha, vai para casa, fica tranquilo. E o texto diz que ela sai alegre da presença do sacerdote. Você precisa entender que você fez uma aliança com o Senhor no batismo. Você precisa entender que você fez uma aliança com Deus quando você entregou sua vida com Ele. Então faça o favor de cumprir a sua aliança. Faça o favor de servi-lo com integridade. Mas isso vai acontecer quando levarmos uma vida de oração. Porque quando nós vamos deteriorando na vida de oração, quando nós deixamos de ter uma vida de oração, nós vamos perdendo todos os outros valores do cristianismo. Ora, se Jesus saía ao monte para orar, se Jesus ensinou o valor da oração para os seus discípulos, por que é que nós estamos vivendo só de domingo, terça e terça? Não, ora na sua casa, ora no seu trabalho, ora de madrugada, ora 3 horas da tarde, ore a hora que te der vontade e desejo, e quando você não tiver, dobre o seu joelho, ou em pé mesmo, mas ore ao Senhor, cumpra a aliança que você fez com Ele, porque Ele cumpre a aliança que Ele fez com você. Amém. Ana era uma mulher de aliança, e ela sabia que ela estava servindo a um Deus de aliança. Aquela mulher sabia que tudo vem de Deus para a vida dela, que tudo vinha de Deus para a história dela. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga: Ana era uma mulher de aliança. A quarta lição sobre a vida de oração de Ana é que Ana era uma mulher que sabia onde ela tinha que derramar a sua alma. Ela sabia onde levar a sua petição. E Ana derramou as suas aflições, seus medos, seus anseios, tudo ela colocou diante de Deus. A minha pergunta para você é: você sabe aonde você tem que deixar as suas aflições? Você sabe aonde você tem que deixar os seus medos, as suas ansiedades? Você sabe aonde que você tem que levar as dores da sua alma? Porque Ana sabia
Olha o versículo de número 12. Olha o que diz aí: derramando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhes ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ana sabia onde ela deveria ir, ainda que falassem que ela estava embriagada, ainda que falassem que ela era louca, ela não abriu mão de ir na casa do Senhor. Agora eu não entendo os crentes de hoje. Qualquer coisinha é motivo para não vir no culto. Eu vou repetir a palavra do pastor Sebastião, do reverendo Sebastião. Tem gente, irmão, que marca aniversário dos seus filhos domingo à noite, 7 horas da noite, e ainda convida o pastor. Eu não consigo entender as prioridades de muitos irmãos. É shopping, é fazão, é tudo isso é bom. Se você quiser, eu até vou com você no sábado, no dia que você quiser. Se você quiser pagar o pastor aí, vai ficar melhor ainda. Mas às vezes nós estamos trocando as prioridades. A casa de Deus, o lugar da comunhão dos irmãos. Eu não estou querendo que você idolatre templo, mas você é a casa de Deus. E a igreja é isso aqui, somos nós juntos, é coinonia, comunhão, é unidade. Você está trocando esse momento por outros lugares. Basta alguma coisa acontecer. Não vou no culto hoje não, estou muito chateado, estou muito triste, pouco engraçado. Você vai trabalhar chateado, você vai para a fila do banco pegar sua aposentadoria chateado, no final do mês você vai pegar com o seu patrão o seu salário chateado. É muito engraçado, irmão. Está chateado, o patrão liga lá e diz assim, ó, começa a pagar todo mundo. Eu trabalhei numa firma que naquela época era pago, irmão, o nosso dinheiro e vinha dentro de um envelope. Chamava todo mundo, depois mais de 200 homens. E, irmão, que alegria quando a gente via envelope em branco, irmão. Na época não tinha esse negócio de Pix, nada disso. Irmão, a gente trabalhava chateado. Tinha que não trabalhei demais, eu estou chateado. Mas quando dizia assim, hoje é pagamento. Eu não entendo isso. Você está com dor de cabeça, você está chateado, você faz um monte de coisa. Mas não vou na igreja porque eu estou chateado. Continua assim. Continue vivendo essa vidinha, me perdoe a expressão, medíocre, meia boca, rasa, e nada vai acontecer na sua vida. Você acha que Paulo ficou alegre por ter sido apedrejado? Estudamos hoje pela manhã. Você acha que Estevão estava sendo apedrejado e não estava doendo, não? Mas o Estevão estava lá seguro, dizendo, eu sou de Cristo e não abro mão. E sabe qual foi a consequência? Mataram Estevão, mas ele viu os céus abertos, ele viu o Filho do Homem esperando ele. O segredo do seu irmão, eu fico olhando, você tem que estar no culto, irmão. Você tem que vir para o culto, você não tem que ficar em casa. Você tem que estar no culto, servindo a Deus, junto com os irmãos. A igreja em si, pastor, mas a igreja não salva ninguém. Mas ser igreja é certeza que eu vou para o céu. Eu tenho que estar no culto. Olha o que Ana fez. Ana não foi para nenhum boteco, Ana não foi para a beirada do lago, Ana não foi para o lugar que os homens pescavam, Ana não foi para nenhum outro lugar, Ana foi para o templo, aonde estava o sacerdote, e mesmo com amargura de alma, ela diz, estou aqui, Senhor, estou buscando o Senhor, e faço um voto com o Senhor, e sei que o Senhor faz comigo. E Deus respondeu, Ana. Que negócio é esse, irmão? Pastor, é muito fácil falar, porque o senhor é pastor, você tem que ir para a igreja. Eu te autorizo você ligar para os meus pastores e perguntar quem era eu quando eu ainda não era pastor. E perguntar qual era a minha frequência no culto. Não sou melhor que ninguém, não, irmão. Sou falho, igual você. Mas desde o dia que eu me converti, veio um fogo, um ardor aqui dentro. Irmão, tinha dia que eu saía do quartel e ia de farda para a igreja. Tinha dia que eu saía de um lugar que eu trabalhava com geladeiras, ia sujo, fedendo gasolina, mas estava na igreja. E se eu não tivesse feito isso, eu estava morto, preso. Porque a vida que eu levava era uma vida de desgraça. Está difícil? Faz igual Ana. Não chora nos pés do homem, não. Vai chorar aos pés do Senhor e deixa que Jesus vai responder a sua oração. Quem leva a vida de oração, sabe aonde ele tem que derramar as suas aflições, a aflição da sua alma. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
quinta lição que nós aprendemos nesse texto sobre a oração é que Ana confiava em Deus e na provisão e no cuidado de Deus. Olha o que diz no versículo de número 17 e 18. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha o que é a confiança em Deus, irmão. Ana orou porque ela confiava. Ela saiu de lá, irmão, ela entrou assim, ó, e saiu de lá assim, ainda não tinha fio na barriga, ainda não estava gerando nada, ainda não tinha o que ela queria, mas ela saiu de lá de cabeça erguida. O meu Deus vai fazer, o meu Deus vai operar. Sabe quando a gente confia em Deus, a gente ora, porque só pode orar com oração eficaz quem confia, e a gente sai com a certeza no coração, com convicção imensa: Deus está operando em meu favor. Vida de oração é isso, meu irmão, minha irmã. Eu sempre conto para você aqui as minhas histórias ministeriais, mas hoje eu fiquei muito feliz ao ver o meu pai chorar. Um homem duro que muitas vezes despreza até o evangelho. Fiquei muito feliz no dia em que eu ouvi dizer: Michael, sua mãe voltou para Jesus depois de mais de 40 e tantos anos. Mais de 50, né, meu amigo? Minha mãe falava palavrão, brincava com os outros na rua. Hoje eu chego lá, tem dia que a gente está meio assim. Minha mãe chega, minha mãe não sabe escrever o nome dela, irmão. Não sabe escrever o nome dela. Vem cá, meu filho, que eu vou orar com você. Antigamente brigava, xingava, era palavrão o tempo todo. As coisas estão acontecendo, estavam matando muito lá no bairro. Minha mãe falou assim: a partir de agora não vai morrer mais nenhum aqui perto de mim, que eu vou orar. E ela está orando, irmão, porque ela se encontrou com Deus. E quando a gente se encontra com Deus, a gente sai feliz da presença de Deus. A gente tem que sair desse culto aqui nessa noite, ainda que você está tomando um couro com a palavra de Deus, sai daqui rindo, dizendo: obrigado, Jesus, porque foi bom para a minha vida. A gente tem que estar na presença de Deus, porque a gente sai da presença de Deus. E quando a gente fala sair, não significa que nós não estamos mais nela, mas Deus está em nós, habita em nós. Mas nesse momento de culto, de oração, a gente levanta, irmão, e a gente diz para a tristeza: pode sair, porque eu estou soltando de alegria agora. Ana, ela saiu dali com tanta determinação, porque ela confiava no Deus que ela servia, ela confiava no Deus da provisão na vida dela. E eu termino com a sexta e última lição nesta noite. Repita comigo: Deus responde o clamor de Ana. Por isso vale a pena buscar o Senhor, porque Ele também responde o meu clamor. Versículo de número 19 diz que Ana e Eucana foi para casa, se conheceram, estiveram juntos como marido e mulher, e Deus se lembrou de Ana. Tempos depois, Ana pega o menininho e leva ao sacerdote e diz o seguinte: está aqui, eu fiz uma aliança com Deus. Deus me respondeu. Sabe aquela que estava chorando aqui, que o senhor pensou que era bêbada? Está aqui o filho. E sabe quem foi esse homem? O homem que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, inclusive ungiu aquele que era segundo o coração de Deus, Davi. Sabe por quê? Porque a mãe dele era uma mulher de oração, era uma mulher que buscava a presença de Deus. E eu digo para vocês, mães que estão aqui, mães de joelhos, filhos de pé, nós precisamos ter vida de oração. E não é só para as mulheres, é para os homens também. A palavra de Deus diz no Salmo 40, no versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ana teve esperança, ela esperou em Deus, e Deus respondeu a oração dela. Não sei como você está, e não sei por qual motivo você tem chorado, e não sei o que tem te angustiado tanto, que tem feito de você às vezes mais um murmurador, mais uma murmuradora do que alguém que fala com Deus. E eu digo isso para mim, irmão. Eu não estou falando para você não. Quantas vezes a gente senta e a gente acha que a roda do escarnecedor é o boteco, mas quantas vezes a gente, como crente, nos tornamos uma roda escarnecedor? Sentamos só para reclamar. Reclama da igreja, reclama do país, reclama da cidade, reclama de tudo, reclama de tudo. Por que a gente não dá a mão assim? Vamos orar? Vamos clamar? Vamos falar com o Senhor? Vamos buscar a Deus? Reclama do esposo, reclama da esposa, reclama do filho, reclama disso, reclama do filho. Eu não estou falando que você vai ter um estágio na sua vida, que você vai... Irmão, é normal, de vez em quando isso vai acontecer, porque nós somos seres humanos.
Mas o problema é que tem gente que não passa pelo vale da sombra da morte, não. Tem gente que está morando no vale da sombra da morte e não quer sair de lá. Ana não aceitou a derrota. Ela orou e buscou o Senhor. E eu quero orar com você nessa noite. Eu quero pedir você ficar de pé. Deus abençoe você que está em casa, abençoe você que é dentro. E ora, Senhor. Nós vamos orar agora.